O sol de domingo banhava a pequena cidade de Santa Cruz do Vale com uma luz dourada quase celestial, como se Deus mesmo estivesse abençoando aquele dia. Fiéis de todas as idades convergiam para a imponente igreja de São Sebastião, o coração espiritual da comunidade há mais de um século. Vestidos em suas melhores roupas, carregavam sorrisos e bíblias, prontos para a missa das 10. Ninguém notou o carro simples que estacionou discretamente a uma quadra de distância. Ninguém, exceto Dona Matilde, presidente da Associação das Senhoras Católicas, cujos olhos de águia raramente deixavam passar qualquer novidade na paróquia que considerava seu domínio pessoal. Não pode ser, murmurou para si mesma, apertando o terço entre os dedos enrugados com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Do carro, emergiu uma mulher de aproximadamente 30 anos. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e o vestido azul claro, embora modesto, não conseguia esconder completamente as curvas de seu corpo. Havia uma hesitação em seus passos, como se cada movimento em direção à igreja exigisse uma coragem extraordinária. Helena Mendonça havia retornado após 10 anos de ausência. Dona Matilde não perdeu tempo. Com a agilidade surpreendente de seus 70 anos, interceptou Helena antes que pudesse alcançar os degraus da igreja. "O que pensa que está fazendo aqui?" sibilou, posicionando-se como um guardião inflexível diante das portas sagradas. Helena respirou fundo, como se tivesse ensaiado este momento centenas de vezes. "Vim assistir à missa, Dona Matilde, como qualquer outro fiel." Um riso seco e sem humor escapou dos lábios da senhora. "Fiel? Você?" Sua voz elevou-se o suficiente para atrair a atenção dos paroquianos próximos. "Depois do que fez, depois do escândalo que causou nesta comunidade, depois de quase destruir a vida do padre Miguel?" As palavras atingiram Helena como bofetadas, mas ela manteve-se firme, embora seus olhos traíssem a dor que sentia. "Isso foi há 10 anos, respondeu, sua voz quase um sussurro. "Eu era praticamente uma criança. Uma criança de 20 anos que seduziu um homem de Deus." Dona Matilde não fazia esforço algum para baixar a voz agora. Ao contrário, parecia desejar uma audiência. "Você é uma pecadora, Helena Mendonça. Seu lugar não é entre pessoas decentes." Um pequeno círculo começou a se formar ao redor delas. Rostos curiosos, alguns chocados, outros abertamente hostis. Murmúrios cresciam como uma onda. "É ela mesmo? Voltou depois de tudo? Que audácia!" Helena sentiu o rosto queimar de vergonha, mas algo dentro dela, talvez o mesmo espírito que a trouxera de volta a Santa Cruz do Vale após tantos anos, recusava-se a recuar. "Todos somos pecadores, Dona Matilde," ela respondeu, erguendo ligeiramente o queixo. "E todos merecemos perdão. Algumas coisas são imperdoáveis," a senhora retrucou, seus olhos faiscando com uma fúria quase santa. Então, virando-se para a pequena multidão que agora o cercava, declarou em voz alta: "Esta mulher tentou seduzir o padre Miguel quando ele acabara de ser ordenado. Ela, uma jovem que cresceu nesta paróquia, que ele considerava quase como uma filha espiritual. Um escândalo que quase destruiu nossa comunidade." Gaspes de indignação percorreram a multidão. Mesmo aqueles muito jovens para lembrar do incidente pareciam absorver a indignação coletiva. "Isso não foi o que aconteceu," Helena tentou explicar, sua voz tremendo ligeiramente. "Miguel e eu..." "Padre Miguel para você!" Dona Matilde interrompeu, seu dedo ossudo apontado como uma arma. "Você não tem o direito de falar o nome dele com essa familiaridade." Helena fechou os olhos por um momento, buscando forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. "Vim para a missa," disse simplesmente. "Não para reabrir velhas feridas." Ela tentou dar um passo em direção à entrada, mas Dona Matilde não se moveu. Ao contrário, outras 2 senhoras da associação juntaram-se a ela, formando uma barreira humana. "Esta é a casa de Deus," declarou Dona Matilde, sua voz carregada de autoridade autoconferida.
E você não é bem-vinda aqui. O sino da igreja começou a tocar, anunciando o início iminente da celebração. Os fiéis que ainda não haviam entrado apressaram-se, lançando olhares curiosos para a cena que se desenrolava nos degraus. Alguns pareciam desconfortáveis com a situação, mas ninguém interveio. Helena sentiu lágrimas queimarem em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não daria a Dona Matilde essa satisfação. A igreja não pertence à senhora, disse, sua voz mais firme agora. Pertence a Deus, e até onde sei, ele nunca barrou ninguém na porta. Eu não ouse me dar lições de teologia, menina. Dona Matilde praticamente cuspiu as palavras. Você que quase destruiu a vocação de um sacerdote com suas artimanhas. Foi nesse momento que uma voz infantil cortou a tensão como um raio de luz em uma tempestade. Tia Helena, uma menina de aproximadamente 8 anos, com tranças escuras e olhos curiosos, emergiu da multidão. Seu vestido branco de domingo e a fita azul no cabelo indicavam que provavelmente participaria da celebração de alguma forma. O rosto de Helena suavizou-se instantaneamente. Luísa, meu Deus, como você cresceu! A menina sorriu, revelando a falta de um dente da frente. Mamãe me mostrou fotos suas. Disse que você é minha madrinha, mas que foi morar longe. Helena sentiu o coração apertar. Sua irmã mais nova, Beatriz, havia mantido sua memória viva para a sobrinha que mal conhecia. Sim, querida, eu sou sua madrinha. Dona Matilde interveio rapidamente, puxando Luísa para longe de Helena. Vá para dentro, menina. A missa vai começar. Mas eu queria falar com a minha madrinha, protestou Luísa, resistindo ao puxão. Ela não é exemplo para você, Dona Matilde declarou firmemente. Agora vá. Relutante, Luísa obedeceu, não sem antes lançar um último olhar curioso para Helena. Você vai entrar também, madrinha? Antes que Helena pudesse responder, Dona Matilde interveio. Não, ela não vai. Algumas pessoas não merecem estar na casa de Deus. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Helena sentiu o peso de 10 anos de exílio, vergonha e arrependimento pressionando seus ombros. Talvez tivesse sido um erro voltar. Talvez algumas feridas fossem profundas demais para cicatrizar. Ela deu um passo para trás, pronta para se retirar, quando as portas da igreja se abriram completamente. Os últimos fiéis entravam apressados, e por um breve momento, Helena pôde vislumbrar o interior do templo que havia sido tão central em sua juventude. O altar iluminado por velas, os vitrais coloridos filtrando a luz do sol, os bancos de madeira polida onde havia sentado incontáveis vezes. E então, como uma aparição, ele surgiu no limiar. Padre Miguel Santana havia mudado nos últimos 10 anos. O jovem sacerdote, recém-ordenado, de 26 anos, agora era um homem de 36, com fios prateados prematuros nas têmporas e linhas de expressão que falavam de uma década de serviço à comunidade. Sua batina preta contrastava com o colarinho branco e em suas mãos segurava o missal para a celebração. Ele havia saído para verificar o motivo da comoção nos degraus da igreja, preocupado com o atraso de alguns paroquianos. Seus olhos percorreram a pequena multidão até encontrarem os de Helena. O tempo pareceu congelar. O missal escorregou de suas mãos, caindo com um baque surdo no chão de pedra. Seu rosto, normalmente sereno e composto, transformou-se em uma máscara de choque absoluto. Helena, ele sussurrou, o nome escapando de seus lábios como uma oração involuntária. Dona Matilde virou-se rapidamente, surpresa pela aparição do padre. Padre Miguel, estávamos apenas... Esta mulher tentou entrar e nós... Mas Miguel não a ouvia. Seus olhos permaneciam fixos em Helena, como se estivesse vendo um fantasma. E então, para o choque de todos os presentes, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do sacerdote. Não eram lágrimas discretas, contidas, mas um choro aberto, vulnerável, que sacudia seus ombros. Você voltou. Ele disse, sua voz embargada pela emoção. Depois de todo este tempo, você voltou. Um silêncio atônito caiu sobre a multidão.
Nunca haviam visto seu pároco assim, exposto, emocionalmente nu, completamente despido da compostura sacerdotal que sempre mantinha. Helena deu um passo hesitante em sua direção, incerta. Miguel, Ele ergueu uma mão, não para detê-la, mas como se tentasse absorver sua presença à distância. Então, para o espanto de todos, especialmente de Dona Matilde, que parecia prestes a desmaiar de indignação, Padre Miguel desceu os degraus até ficar frente a frente com Helena. 10 anos, ele disse, sua voz apenas alta o suficiente para que os mais próximos ouvissem. 10 anos esperando por este momento. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele se virou para a congregação reunida, enxugando as lágrimas com as costas da mão em um gesto quase infantil. A missa de hoje, anunciou, sua voz gradualmente recuperando a firmeza, será sobre perdão, sobre redenção, sobre o verdadeiro significado de acolhimento cristão. Ele fez uma pausa significativa, seus olhos percorrendo os rostos chocados. E todos são bem-vindos na casa do Senhor. Com um gesto deliberado, ele estendeu a mão para Helena, especialmente aqueles que tiveram a coragem de retornar após serem injustamente exilados. Dona Matilde avançou, seu rosto contorcido em uma mistura de choque e indignação. Padre Miguel, o senhor não pode estar falando sério depois do que ela fez. O que ela fez? Miguel interrompeu, sua voz subitamente afiada como uma lâmina. E o que nós fizemos, Dona Matilde? O que esta comunidade fez? O que eu fiz? Sua voz quebrou na última pergunta, revelando uma ferida que claramente nunca havia cicatrizado completamente. Ele se virou novamente para Helena, sua mão ainda estendida. Por favor, entre. Esta igreja é tanto sua quanto de qualquer um. Com o coração batendo descompassado, Helena aceitou sua mão. O toque, mesmo breve e formal, enviou uma corrente elétrica por ambos, uma conexão que 10 anos de separação não haviam conseguido apagar. Juntos, subiram os degraus da igreja, deixando para trás uma Dona Matilde atônita e uma congregação dividida entre choque, curiosidade e, em alguns rostos mais jovens, admiração pela coragem do padre. Enquanto cruzavam o limiar da igreja, Miguel inclinou-se ligeiramente em direção a Helena e sussurrou, tão baixo que apenas ela poderia ouvir. Temos muito o que conversar, depois da missa. Helena assentiu, sentindo simultaneamente o peso de 10 anos de segredos e o alívio de finalmente estar de volta ao lugar que, apesar de tudo, ainda considerava seu lar espiritual. A verdade completa que apenas ela e Miguel conheciam, teria que esperar mais algumas horas. Mas pela primeira vez em uma década, Helena sentiu que talvez, apenas talvez, a redenção fosse possível. Se você está intrigado com o mistério por trás das lágrimas do Padre Miguel e quer descobrir qual segredo une esses dois personagens, deixe seu like agora mesmo. Nos comentários, conte qual você acha que é o verdadeiro motivo do exílio de Helena. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo desta história emocionante que vai mexer com seu coração. A missa prosseguia, mas poucos conseguiam prestar atenção genuína às palavras sagradas. Os olhares curiosos alternavam-se entre o Padre Miguel, visivelmente abalado apesar de seus esforços para manter a compostura, e Helena, sentada discretamente no último banco, como se tentasse ocupar o mínimo espaço possível. O burburinho silencioso percorria a nave como uma corrente elétrica. Por que ele chorou? O que realmente aconteceu entre eles? Que segredo estão escondendo? Dona Matilde, sentada rigidamente no primeiro banco como era seu costume, mantinha os lábios tão apertados que haviam perdido a cor. Seus olhos não deixavam Helena, como se esperasse flagrá-la cometendo algum sacrilégio a qualquer momento. Quando chegou o momento da homilia, um silêncio expectante caiu sobre a congregação. O Padre Miguel subiu ao púlpito, seus olhos momentaneamente encontrando os de Helena antes de se dirigirem à assembleia. O evangelho de hoje, ele começou,
sua voz mais firme agora, nos fala da mulher adúltera, dos homens prontos para apedrejá-la, convencidos de sua própria retidão, e de Jesus, que os desafiou com palavras simples, mas devastadoras. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos. Por 10 anos tenho falado sobre perdão neste púlpito, sobre misericórdia, sobre acolhimento, e me pergunto agora, quantas vezes minhas palavras soaram vazias? Quantas vezes preguei o que não praticava plenamente? Um murmúrio surpreso percorreu a igreja. Nunca haviam visto seu pároco tão abertamente vulnerável, tão disposto a questionar sua própria autoridade moral. Esta comunidade, ele continuou, nossa amada Santa Cruz do Vale, tem sido um refúgio espiritual para muitos. Mas também tem sido, às vezes, um tribunal implacável. Julgamos rápido, condenamos facilmente, perdoamos com relutância quando perdoamos. Seus olhos encontraram brevemente os de Dona Matilde, que se remexeu desconfortavelmente em seu assento. Hoje, Deus nos deu uma oportunidade extraordinária, uma chance de demonstrar se realmente acreditamos no que professamos, se realmente entendemos o que significa ser cristão. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem para suas próximas palavras. Há 10 anos, uma jovem deixou nossa comunidade, não por escolha própria, mas forçada pelo peso de julgamentos, rumores e condenações. Hoje, ela encontrou a coragem de retornar. E como a recebemos? O silêncio na igreja era quase palpável. Alguns paroquianos baixaram os olhos, envergonhados. Com pedras, Miguel respondeu à sua própria pergunta. Não pedras literais, mas palavras duras, olhares de condenação, uma barreira humana impedindo sua entrada na casa de Deus. Ele fechou os olhos por um momento, como se lutasse com uma dor profunda. Eu também sou culpado, confessou, sua voz mais baixa agora. Talvez mais que qualquer um, por meu silêncio, por minha covardia, por permitir que uma injustiça fosse cometida sem fazer nada para impedi-la. Quando abriu os olhos novamente, estavam marejados, mas sua voz permaneceu firme. Hoje peço perdão a Deus, a vocês e especialmente a Helena Mendonça, que pagou um preço que ninguém deveria pagar. No último banco, Helena lutava contra suas próprias lágrimas. Não esperava isso. Esta confissão pública, este pedido de perdão que expunha Miguel a julgamentos e questionamentos. E convido todos vocês, o padre continuou, a refletirem sobre suas próprias pedras, sobre os julgamentos que fazemos tão facilmente, sobre as vidas que marcamos com nossas condenações apressadas. Ele desceu do púlpito, retornando ao altar para continuar a celebração. Mas algo havia mudado no ambiente. Uma tensão quase elétrica permeava o ar, uma mistura de desconforto, curiosidade e, em alguns, uma reflexão genuína sobre as palavras do sacerdote. A missa prosseguiu, cada ritual carregado de um significado mais intenso após a homilia inesperada. Quando chegou o momento da comunhão, Helena permaneceu em seu lugar, incerta se deveria se aproximar. Mas, para sua surpresa, foi o próprio Padre Miguel quem, após distribuir a Eucaristia aos fiéis nas primeiras fileiras, caminhou deliberadamente até o fundo da igreja para oferecê-la a ela. Seus olhos se encontraram brevemente quando ela recebeu a hóstia em suas mãos. O corpo de Cristo, ele disse, as palavras rituais carregando um peso adicional entre eles. Amém, ela respondeu. Sua voz quase um sussurro. Ao final da celebração, enquanto os fiéis começavam a se dispersar, muitos lançando olhares curiosos em sua direção, Helena permaneceu sentada, incerta sobre o que fazer a seguir. Parte dela queria fugir, retornar ao anonimato seguro que havia construído longe dali. Outra parte ansiava desesperadamente pela conversa prometida com Miguel, por respostas para perguntas que a atormentavam há uma década. Foi Luísa quem rompeu sua indecisão, correndo até ela com a energia despreocupada da infância. Madrinha, você vai almoçar na nossa casa. Mamãe disse que você pode vir.
Helena sorriu, genuinamente tocada. Sua mãe está aqui? Como em resposta, Beatriz aproximou-se, seu rosto uma mistura de emoções contraditórias: alegria, apreensão, amor, preocupação. Helena, ela disse simplesmente, abrindo os braços. As irmãs se abraçaram, um abraço que carregava o peso de 10 anos de separação, de telefonemas breves e cartas cuidadosamente editadas, de uma relação mantida à distância por circunstâncias que nenhuma delas havia escolhido. Você deveria ter me avisado que viria, Beatriz murmurou contra o cabelo da irmã. Eu não tinha certeza se conseguiria entrar na igreja, Helena confessou. Não queria te colocar numa posição difícil. Beatriz afastou-se ligeiramente, estudando o rosto da irmã mais velha. Você sempre pensando nos outros antes de si mesma. Algumas coisas nunca mudam. Luísa puxava insistentemente a manga do vestido de Helena. Então você vem almoçar conosco? Helena hesitou, olhando brevemente em direção à sacristia, onde Miguel havia desaparecido após a missa. Eu prometi conversar com o padre Miguel. Uma sombra passou pelo rosto de Beatriz. Tem certeza que é uma boa ideia? Depois de tudo, é necessário. Helena respondeu simplesmente. Já fugimos dessa conversa por tempo demais. Beatriz assentiu compreendendo. Venha para casa depois então. Estaremos esperando. Ricardo vai ficar feliz em te ver. A menção ao marido de Beatriz trouxe um sorriso genuíno aos lábios de Helena. Ricardo havia sido um dos poucos que permaneceram ao seu lado durante o escândalo, talvez porque, como forasteiro recém-chegado à cidade na época, estava menos enredado nos preconceitos locais. Eu irei, prometeu, assim que puder. Enquanto Beatriz e Luísa se afastavam, Helena notou que não era a única que permanecia na igreja. Dona Matilde e algumas outras senhoras da associação estavam reunidas em um canto, conversando em vozes baixas, mas agitadas, ocasionalmente lançando olhares em sua direção. Respirando fundo, Helena levantou-se e caminhou deliberadamente em direção à sacristia. Não permitiria que o medo a detivesse agora, não depois de ter chegado tão longe. A porta estava entreaberta. Ela bateu suavemente, seu coração martelando contra as costelas. Entre, veio a resposta. Miguel estava de costas para a porta, removendo as vestes litúrgicas. Virou-se ao ouvir seus passos e, por um momento, pareceu quase vulnerável sem os paramentos que simbolizavam sua autoridade sacerdotal. Helena, ele disse, seu nome uma oração em seus lábios. Miguel, ela respondeu, permitindo-se usar seu nome sem o título pela primeira vez em 10 anos. Eles se observaram em silêncio, absorvendo as mudanças que uma década havia impresso em cada um, os fios prateados nas têmporas dele, as linhas mais definidas ao redor dos olhos dela, a maturidade que havia substituído a juventude em ambos. Você está linda, ele disse finalmente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Helena sentiu o rosto aquecer. E você parece cansado. Um sorriso triste tocou os lábios dele. Os últimos 10 anos não foram fáceis. Para nenhum de nós, ela concordou. Outro silêncio, carregado de palavras não ditas, de perguntas não formuladas, de dor não expressa. Por que voltou? Miguel finalmente perguntou. A pergunta que havia queimado em sua mente desde o momento em que a vira nos degraus da igreja. Helena hesitou, buscando as palavras certas. Minha mãe está doente, respondeu finalmente. Câncer. Os médicos dizem que ela tem poucos meses. A dor cruzou o rosto de Miguel. Sinto muito. Dona Clara sempre foi tão boa comigo. Ela pergunta por você, frequentemente. Ele assentiu, absorvendo a informação. Irei visitá-la se me permitir. Ela gostaria disso. Outro silêncio, mais pesado desta vez. Mas não é só por ela que você voltou. Miguel observou, seus olhos buscando os dela. Helena sustentou seu olhar. Não, também voltei por mim, por respostas, por encerramento talvez. Encerramento.
Ele repetiu a palavra como se testasse seu sabor. É isso que você busca? Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade, uma pergunta não formulada que fez o coração de Helena apertar. Não sei exatamente o que busco, ela admitiu honestamente. Só sei que não podia continuar vivendo com este peso, com estas perguntas, com esta incompletude. Miguel deu um passo em sua direção, então parou, como se tivesse atingido uma barreira invisível. Você merece respostas. Ele concordou. Merece muito mais do que isso, na verdade. Merece um pedido de desculpas. Da comunidade, de mim. Sua homilia. Helena começou. Foi apenas o começo. Ele interrompeu. Apenas um pequeno passo para corrigir um grande erro. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela lembrava bem de seus tempos de juventude. Eu deveria ter falado há 10 anos, deveria ter dito a verdade, deveria ter... Nós dois sabemos por que você não podia, Helena interrompeu suavemente. Miguel olhou para ela, seus olhos subitamente brilhantes com lágrimas contidas. Isso não me absolve. Nada me absolve do que permiti que acontecesse com você. Antes que Helena pudesse responder, a porta da sacristia abriu-se abruptamente. Dona Matilde entrou, parando bruscamente ao ver Helena ali. Perdão, padre, ela disse, sua voz falsamente doce. Não sabia que estava ocupado. O olhar que lançou a Helena deixava claro que sabia exatamente o que estava interrompendo. Estávamos conversando, Dona Matilde. Miguel respondeu, sua voz assumindo o tom profissional que usava como pároco. Há algo que precise? O conselho paroquial gostaria de uma palavra com o senhor, ela respondeu, enfatizando ligeiramente a palavra conselho, sobre a situação de hoje. Era uma ameaça velada, e todos na sala sabiam disso. Miguel endireitou os ombros. Diga ao conselho que estarei disponível após o almoço. No momento, tenho um assunto importante a tratar com a senhorita Mendonça. Dona Matilde não se moveu. Padre, com todo respeito, acho imprudente que o senhor esteja sozinho com esta pessoa, considerando o histórico. Helena sentiu o sangue ferver em suas veias, mas manteve-se calada. Esta não era sua batalha para lutar. Não agora, pelo menos. Miguel, no entanto, não demonstrou a mesma contenção. Seu rosto endureceu de uma maneira que Helena nunca havia visto antes. Dona Matilde, ele disse, sua voz perigosamente calma. Agradeço sua preocupação, mas devo lembrá-la que sou o pároco desta igreja. Não preciso de supervisão para conversar com um membro da comunidade. Um membro da comunidade? Dona Matilde repetiu, incrédula. Ela abandonou esta comunidade há 10 anos, depois de quase destruir sua reputação e vocação. Ela não abandonou, Miguel corrigiu, cada palavra cuidadosamente articulada. Foi expulsa, por rumores e acusações que eu, como pároco, deveria ter desmentido imediatamente. Dona Matilde recuou, como se tivesse sido esbofeteada. O senhor não pode estar sugerindo que não houve impropriedade entre vocês? Miguel olhou diretamente para Helena, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu, quase imperceptivelmente, dando-lhe permissão para continuar. O que estou dizendo, Dona Matilde? Ele respondeu, voltando-se para a senhora. É que a história que esta cidade aceitou como verdade está longe de ser completa, e que Helena Mendonça pagou um preço injusto por algo que nunca aconteceu da forma como foi retratado. Isso é absurdo, Dona Matilde exclamou. Todos viram vocês dois juntos, a proximidade inadequada, os olhares, os encontros secretos. Viram o que queriam ver. Miguel respondeu firmemente. Interpretaram através de lentes distorcidas por preconceitos e malícia. Dona Matilde virou-se para Helena, seus olhos faiscando com fúria mal contida. Vejo que não perdeu seu talento para manipulação. Mal retornou e já tem o padre Miguel defendendo o indefensável novamente. Helena sentiu uma onda de cansaço. 10 anos e nada havia realmente mudado.
Os mesmos julgamentos, as mesmas acusações, a mesma recusa em considerar qualquer narrativa além daquela que já haviam decidido ser verdade. Dona Matilde, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. Entendo que a senhora acredita estar protegendo o padre Miguel e a igreja, mas garanto que não há nada a temer de minha presença aqui. Não tenho medo de você, menina, a senhora retrucou. Tenho nojo do que representa, da forma como usa sua aparência para manipular homens bons. Miguel deu um passo à frente, sua paciência claramente esgotada. Isso é suficiente, Dona Matilde. Peço que se retire agora. O conselho paroquial... Pode esperar, ele interrompeu firmemente. Esta conversa não pode... Por um momento, pareceu que Dona Matilde iria protestar novamente. Mas algo no olhar de Miguel, uma determinação que raramente demonstrava em seus embates com a influente paroquiana, pareceu finalmente convencê-la. Como quiser, padre, ela disse friamente, mas saiba que muitos estão observando e preocupados. Com um último olhar de desprezo para Helena, ela se retirou, fechando a porta com força desnecessária atrás de si. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Algumas coisas nunca mudam, Helena finalmente comentou, tentando aliviar a tensão com um sorriso fraco. Miguel suspirou profundamente. Sinto muito por isso, por tudo isso. Não é sua culpa. É sim, ele insistiu. Eu deveria ter sido mais forte. Deveria ter enfrentado os rumores imediatamente. Deveria ter contado a verdade. Helena aproximou-se, parando a apenas um braço de distância dele. Nós dois sabemos por que não podia, o que estava em jogo. Miguel olhou para ela, seus olhos refletindo uma dor antiga. E ainda assim, você foi quem pagou o preço. Sozinha. Não completamente sozinha, ela corrigiu suavemente. Minha família ficou ao meu lado, alguns amigos também. Não foi suficiente. Talvez não, ela concordou. Mas sobrevivi. Construí uma vida. Não é a vida que imaginei ter, mas é minha. Miguel estudou seu rosto, como se buscasse algo específico em suas feições. Você é feliz, Helena, lá fora, longe daqui? A pergunta a pegou desprevenida com sua simplicidade e profundidade. Tenho momentos de felicidade, ela respondeu honestamente. Tenho meu trabalho como professora. Tenho alguns amigos, tenho meus alunos. Mas, ele pressionou gentilmente, percebendo a hesitação em sua voz. Helena respirou fundo, mas sempre houve um vazio, uma sensação de que deixei algo inacabado, de que fugi em vez de lutar. Você não fugiu, Miguel protestou. Foi praticamente exilada. Talvez, ela concedeu, mas agora estou de volta e não pretendo fugir novamente. Algo brilhou nos olhos dele. Admiração, talvez, ou esperança. O que isso significa? Significa que vim para ficar, ela respondeu firmemente. Pelo menos enquanto minha mãe precisar de mim. E significa que não me esconderei mais. Não me envergonharei por algo que não fiz. Miguel assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. E quanto à verdade, estamos prontos para revelá-la? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Não sei, Helena admitiu. Mas sei que não posso, não vou viver sob o peso dessas mentiras novamente. Se isso significa que a verdade precisa vir à tona, então que seja. Miguel fechou os olhos brevemente, como se reunisse coragem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. Então faremos isso juntos, ele declarou, como deveríamos ter feito há 10 anos. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma decisão silenciosa, um pacto não verbalizado. Qualquer que fosse o segredo que compartilhavam, o fardo que haviam carregado separadamente por uma década, agora enfrentariam juntos. Juntos, Helena concordou, estendendo a mão. Miguel hesitou apenas por um segundo antes de aceitá-la, seus dedos entrelaçando-se brevemente com os dela. Um toque simples que, para qualquer observador, poderia parecer perfeitamente inocente, mas para eles carregava o peso de um passado compartilhado,
de escolhas dolorosas e talvez, apenas talvez, a promessa de redenção. O mistério se aprofunda. O que realmente aconteceu entre Helena e o padre Miguel há 10 anos? Que verdade é essa que eles escondem e que pode mudar tudo? Se você está ansioso para descobrir, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Nos comentários, conte sua teoria sobre o segredo desses dois personagens. E não se esqueça de se inscrever no canal para ser o primeiro a receber o próximo capítulo desta história emocionante. O almoço na casa de Beatriz foi mais tranquilo do que Helena esperava. Ricardo, seu cunhado, a recebeu com um abraço caloroso e sem julgamentos. Luísa, encantada com a presença da madrinha que mal conhecia, monopolizou a conversa com perguntas sobre a vida de Helena na capital e histórias sobre sua escola e amigos. Foi apenas quando Luísa saiu para brincar no quintal que a conversa assumiu um tom mais sério. Então, Beatriz começou servindo café para os três. Você e o padre Miguel finalmente conversaram. Não era uma pergunta, mas Helena assentiu mesmo assim. Era necessário. Ricardo e Beatriz trocaram olhares. E Beatriz pressionou gentilmente. Helena suspirou, girando a xícara entre as mãos. Decidimos que é hora da verdade vir à tona. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Tem certeza que é uma boa ideia? Ricardo perguntou finalmente. Esta cidade... As pessoas aqui têm memória longa e mentes estreitas. E línguas afiadas, Beatriz acrescentou. Helena sorriu sem humor. Acreditem, eu sei. Vivi com as consequências por 10 anos. Exatamente, Beatriz disse, inclinando-se para a frente. Finalmente construiu uma vida longe daqui. Tem seu trabalho, seus amigos. Por que reviver tudo isso agora? Helena estudou o rosto da irmã mais nova, percebendo o medo genuíno em seus olhos. Beatriz tinha apenas 16 anos quando o escândalo explodiu. Jovem demais para compreender completamente, mas velha o suficiente para testemunhar a destruição que causou na família. Porque estou cansada de viver com este peso, Helena respondeu honestamente. Cansada de ser vista como a vilã de uma história que nunca aconteceu. Cansada de me esconder. E Miguel? Ricardo perguntou. Ele está realmente disposto a arriscar tudo agora, depois de tanto tempo? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Ele mudou, Helena disse finalmente. Não é mais o jovem padre recém-ordenado, inseguro e temeroso. Há uma firmeza nele agora. Uma determinação que não existia antes. Ou talvez esteja apenas tentando aliviar sua própria culpa. Beatriz sugeriu, sempre a pragmática da família. 10 anos é muito tempo para carregar remorso. Helena considerou a possibilidade. Era verdade que Miguel parecia carregado de culpa. Seus olhos, seu choro público, suas palavras na sacristia, tudo falava de um homem atormentado por escolhas passadas. Talvez, ela concedeu, mas isso não muda o fato de que a verdade precisa ser conhecida. Por mim, por ele, por todos que foram afetados. Ricardo cobriu a mão dela com a sua, um gesto de apoio que trouxe lágrimas aos olhos de Helena. Seja qual for sua decisão, estamos com você. Sempre estivemos. Eu sei. Ela sorriu através das lágrimas. E isso significa mais do que posso expressar. Beatriz suspirou, rendendo-se. Quando pretendem fazer isso? Contar a verdade? Ainda não decidimos, Helena admitiu. Primeiro, preciso ver mamãe. Ela merece saber antes de qualquer outra pessoa. A menção à mãe trouxe uma sombra ao rosto de Beatriz. Ela piorou na última semana. Os médicos aumentaram a morfina. Helena sentiu o coração apertar. Ela sabe que estou aqui? Contei a ela ontem à noite. Seus olhos... Você deveria ter visto, Helena. Foi como se uma luz se acendesse neles. As lágrimas que Helena havia contido finalmente transbordaram. Vou vê-la hoje mesmo. Ela vai gostar disso. Beatriz disse suavemente. Tem perguntado por você. E por Miguel também. Estranhamente. Helena não achou estranho. Sua mãe, Clara Mendonça, havia sido uma das poucas pessoas que conheciam a verdade completa desde o início. Uma das poucas que nunca duvidaram de Helena, que nunca a julgaram.
Miguel mencionou que gostaria de visitá-la também, ela comentou. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Isso pode causar mais falatório. A esta altura, Helena respondeu com um sorriso triste. Um pouco mais de falatório dificilmente fará diferença. Se o Hospital Municipal de Santa Cruz do Vale era um edifício modesto de 2 andares, pintado em um tom institucional de verde claro que pretendia ser reconfortante, mas conseguia apenas parecer desbotado e triste. Helena sentiu um nó no estômago ao entrar, não apenas pela perspectiva de ver sua mãe doente, mas pelas memórias que o lugar evocava. Foi neste mesmo hospital, há quase 11 anos, que tudo começou. A enfermeira na recepção, uma mulher de meia idade que Helena não reconheceu, indicou o caminho para o quarto de Clara, sem demonstrar qualquer sinal de reconhecimento. Um pequeno alívio, pelo menos. Parada à porta do quarto 214, Helena respirou fundo, preparando-se. Beatriz havia avisado sobre a aparência de Clara, o quanto o câncer havia consumido seu corpo, outrora robusto, como a quimioterapia havia roubado seus cabelos, como a dor constante havia marcado seu rosto com linhas profundas. Ainda assim, nada poderia realmente prepará-la. Clara Mendonça, que Helena lembrava como uma mulher forte e vibrante, parecia ter encolhido na cama hospitalar. Seu rosto, emoldurado por um lenço colorido que cobria a calvície, estava tão pálido que quase se confundia com os lençóis brancos. Seus olhos estavam fechados, as pálpebras translúcidas, revelando uma rede de veias azuladas. "Mãe!" Helena chamou suavemente, aproximando-se da cama. Os olhos de Clara se abriram lentamente, desfocados a princípio. Então, ao reconhecer a filha, um sorriso transformou seu rosto, iluminando-o de dentro para fora. "Helena!" ela sussurrou, sua voz rouca, mas firme. "Minha Helena voltou." Helena sentou-se na beira da cama, tomando a mão frágil da mãe entre as suas. "Voltei, mãe. Estou aqui." Clara apertou sua mão com surpreendente força. "Sabia que viria. Disse a Beatriz que você viria. Deveria ter vindo antes." Helena admitiu, a culpa pesando em seu peito. Não deveria ter esperado tanto. Clara balançou a cabeça levemente. "Não, você precisava de tempo. Precisava curar suas próprias feridas antes de enfrentar este lugar novamente." Como sempre, sua mãe a compreendia perfeitamente. Helena sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. "Como foi na igreja?" Clara perguntou, seus olhos atentos apesar da fraqueza física. Helena hesitou, incerta sobre quanto deveria compartilhar, preocupada em não causar estresse desnecessário. Clara sorriu, lendo sua hesitação. "Não me poupe, filha. Estou morrendo. Não senil. Quero saber tudo." Com um suspiro, Helena relatou os eventos da manhã. A confrontação com Dona Matilde, a intervenção inesperada de Miguel, seu choro público, a homilia sobre perdão, a conversa tensa na sacristia. Clara ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando o rosto da filha. Quando Helena terminou, ela permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se processasse tudo. "Então", disse finalmente, "vocês vão contar a verdade." Não era uma pergunta. "Sim", Helena confirmou. "Achamos que é hora." Clara assentiu lentamente. "Já passou da hora, na verdade." Ela fez uma pausa, seus olhos subitamente distantes. "Sabe, por anos me culpei pelo que aconteceu com você." "Mãe, não. Deixe-me terminar." Clara interrompeu gentilmente. "Me culpei porque fui eu quem insistiu que mantivessem segredo. Eu que temi o escândalo, as consequências. Eu que pensei estar protegendo vocês dois." Helena apertou a mão da mãe. "Você fez o que acreditava ser melhor. Todos nós fizemos. E todos estávamos errados." Clara respondeu com uma clareza surpreendente. "O silêncio só alimentou mentiras, só criou mais dor." Ela tossiu, um som áspero que sacudiu seu corpo frágil. Helena rapidamente ofereceu água, ajudando-a a beber com um canudinho. "Obrigada, querida", Clara disse quando recuperou o fôlego. "Onde eu estava? Ah, sim, a verdade." Ela ajustou-se ligeiramente na cama, como se reunisse forças para o que diria a seguir. "Antes de morrer, preciso saber que você está livre deste fardo."
que Miguel também está, que a verdade, por mais dolorosa que seja, finalmente virá à luz. É o que pretendemos fazer, Helena assegurou. Clara estudou o rosto da filha. E depois? O que acontece depois, Helena? A pergunta pegou Helena desprevenida. Havia pensado tanto sobre revelar a verdade que mal considerara o que viria depois. Eu não sei, admitiu. Suponho que depende de como as pessoas reagirem. Não, Clara disse firmemente, surpreendendo Helena com sua intensidade. Não deixe que as reações dos outros determinem seu caminho novamente. Já fez isso uma vez, e olhe onde nos trouxe. Helena sentiu o peso das palavras de sua mãe. Era verdade. 10 anos atrás, havia permitido que o medo do julgamento alheio, da condenação pública, ditasse suas escolhas. Havia fugido em vez de lutar. O que está sugerindo, mãe? Clara sorriu, um sorriso que continha tanto amor quanto tristeza. Estou sugerindo que desta vez você escolha seu próprio caminho, baseado no que você quer, no que você precisa, não no que os outros pensam ou dizem. E se eu não souber o que quero? Helena perguntou, sua voz quase um sussurro. Você sabe, Clara respondeu com surpreendente certeza. Sempre soube, apenas teve medo demais para admitir. Antes que Helena pudesse responder, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Ambas olharam para cima, surpresas ao ver o padre Miguel parado na entrada, ainda usando sua batina preta, segurando um pequeno buquê de margaridas silvestres. Perdão, ele disse, claramente constrangido por interromper o momento entre mãe e filha. Posso voltar mais tarde. Miguel Santana, Clara chamou, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Entre. Estava me perguntando quando viria me ver. Miguel aproximou-se hesitantemente, seus olhos encontrando brevemente os de Helena antes de se voltarem para Clara. Dona Clara, ele disse, inclinando-se para beijar a testa da mulher mais velha. Trouxe flores, lembro que sempre foram suas favoritas. Margaridas do campo, Clara confirmou, tocando as pétalas delicadas. Você sempre prestou atenção nos pequenos detalhes, uma qualidade rara nos homens. Miguel corou ligeiramente com o elogio, parecendo momentaneamente mais jovem, mais próximo do rapaz que havia sido quando Helena o conheceu. Helena estava me contando sobre os eventos desta manhã. Clara continuou, seu tom casual como se discutisse o clima, não um dos maiores escândalos que a pequena cidade já vira. Parece que você finalmente encontrou sua coragem, padre. Miguel baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. 10 anos atrasado, receio. Melhor tarde do que nunca, Clara respondeu, estendendo uma mão frágil para ele. Sente-se, Miguel. Temos muito o que discutir, nós três. Miguel obedeceu, puxando uma cadeira para o outro lado da cama de frente para Helena. Por um momento, ninguém falou. O único som no quarto sendo o bip constante do monitor cardíaco e o zumbido distante do ar-condicionado. Então, Clara finalmente quebrou o silêncio. Vocês pretendem contar a verdade. Miguel assentiu, seu rosto sério. Sim, é hora. E como pretendem fazer isso? Miguel e Helena trocaram olhares. A pergunta prática pegando ambos desprevenidos. Ainda não decidimos, Helena admitiu. Pensei em fazer um anúncio durante a missa, Miguel sugeriu. Ou talvez uma reunião com o conselho paroquial primeiro. Clara balançou a cabeça, um sorriso irônico em seus lábios. Vocês dois, sempre tão ingênuos sobre como funciona uma cidade pequena. O que quer dizer, mãe? Helena perguntou. Clara ajustou-se na cama, uma centelha de sua antiga energia brilhando em seus olhos. Quero dizer que se vocês fizerem um anúncio formal, será um desastre. As pessoas não querem ter suas crenças confortáveis desafiadas, não querem admitir que estavam erradas, especialmente pessoas como Dona Matilde e seu círculo. Miguel franziu o senho, considerando. Então, o que sugere? A verdade precisa se espalhar organicamente, Clara explicou, como um segredo que todos querem compartilhar. Precisa ser sussurrada, não gritada. Precisa dar às pessoas a ilusão de que a descobriram por si mesmas. Helena não pôde deixar de sorrir.
Sua mãe sempre havia entendido a psicologia social da pequena Santa Cruz do Vale melhor que qualquer um. "E como fazemos isso?" perguntou. Clara sorriu, um sorriso que lembrava a Helena, a mulher forte e estratégica que sua mãe havia sido antes da doença. "Começamos com as pessoas certas", ela respondeu. "Pessoas que têm influência, mas que também têm compaixão. Pessoas que podem entender o contexto completo." Ela fez uma pausa, seus olhos movendo-se entre Miguel e Helena. "E começamos pelo início real da história. Não pelo escândalo, mas pelo que veio antes, pelo hospital." Miguel empalideceu visivelmente. "Dona Clara, não tenho certeza se é necessário, Miguel." Clara interrompeu gentilmente. "Para que as pessoas realmente entendam, precisam conhecer toda a história, desde o princípio." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O princípio, o hospital, a noite que havia mudado tudo. Quem? Ela perguntou simplesmente. Quem seriam essas pessoas certas? Clara considerou por um momento. Dr. Oliveira, para começar. Ele estava lá naquela noite. Viu tudo com seus próprios olhos. "O médico que atendeu Tiago", Miguel murmurou, o nome de seu irmão mais novo saindo como uma oração dolorosa de seus lábios. "Sim", Clara confirmou. "Ele sempre soube que havia mais na história do que o que foi divulgado. E como médico, está vinculado ao sigilo profissional. Pode confirmar os fatos sem ter revelado nada antes." "Quem mais?" Helena perguntou, percebendo a sabedoria na estratégia de sua mãe. "Professora Cecília", Clara sugeriu, "sua antiga mentora. Ela sempre defendeu você, mesmo quando isso a colocou em conflito com a direção da escola." Helena assentiu, lembrando-se com carinho da professora de literatura que havia sido uma das poucas a permanecer ao seu lado durante o escândalo. "E Padre Anselmo", Clara concluiu, olhando para Miguel. Miguel pareceu surpreso. "O antigo pároco? Ele retornou à cidade?" "Está no asilo São Vicente", Clara confirmou. "Aposentado, mas com a mente afiada como sempre. E mais importante, ele conhece a verdade." "Você mesmo contou a ele, não foi?" Miguel assentiu lentamente. "Em confissão, inicialmente. Mas depois, sim, conversamos fora do sacramento também. Ele me aconselhou a falar a verdade na época." "Conselho que você não seguiu", Clara observou sem julgamento. "Não", Miguel admitiu, a vergonha evidente em sua voz. "Eu estava assustado, confuso, recém-ordenado e já enfrentando uma crise que não sabia como administrar. Éramos todos jovens." Helena interveio suavemente. "Todos cometemos erros." Um silêncio reflexivo caiu sobre o quarto, cada um perdido em suas próprias memórias daquele período turbulento. "Há mais uma pessoa", Clara disse finalmente, sua voz mais baixa agora, como se temesse ser ouvida além das paredes do quarto. "Alguém que precisa saber antes de qualquer outro." Miguel e Helena trocaram olhares, ambos imediatamente compreendendo a quem Clara se referia. "Tiago", Miguel disse, o nome de seu irmão carregado de emoção. "Sim", Clara confirmou. "Ele, mais que qualquer outro, merece saber toda a verdade, especialmente agora." Helena sentiu seu coração acelerar. "Ele está na cidade? Pensei que ainda estivesse no exterior." "Retornou há 3 meses", Miguel respondeu, sua voz estranhamente distante. "Depois de quase 10 anos na Europa, está morando na antiga casa de nossos pais." "Ele sabe que estou aqui?" Helena perguntou, incapaz de esconder a ansiedade em sua voz. Miguel balançou a cabeça. "Não o vi desde a missa desta manhã. Ele estava lá, mas saiu antes que eu pudesse falar com ele." Clara observava a troca entre eles com olhos atentos. "Vocês dois precisam falar com ele. Juntos. Ele precisa ouvir a história completa de ambos." Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. A perspectiva de enfrentar Tiago Santana após tantos anos a enchia de um terror quase paralisante. "Não sei se consigo", admitiu em um sussurro. "Você consegue", Clara assegurou, apertando sua mão. "É mais forte do que pensa. Sempre foi."
Miguel olhava para Helena, seus olhos refletindo uma mistura complexa de emoções, compreensão, culpa, determinação. Podemos ir juntos, ele ofereceu. Esta noite, se você estiver pronta. Helena hesitou, o medo lutando contra a necessidade de encerramento. Finalmente assentiu. Esta noite, então. Clara sorriu, satisfeita. Bom, muito bom. Ela tossiu novamente, mais forte desta vez, seu corpo frágil sacudindo com o esforço. Miguel levantou-se imediatamente. Devo chamar a enfermeira? Clara balançou a cabeça, recuperando o fôlego. Não, não, estou bem, apenas cansada. Helena percebeu os sinais de exaustão no rosto da mãe. As linhas mais profundas ao redor dos olhos, a palidez acentuada, a forma como suas pálpebras lutavam para permanecer abertas. Deveríamos deixá-la descansar, sugeriu, relutante em partir, mas preocupada com o bem-estar de Clara. Sim, Clara concordou, seus olhos já se fechando. Estou um pouco cansada, mas voltem amanhã os dois. Quero saber como foi com Tiago. Voltaremos, Miguel prometeu, inclinando-se para beijar a testa de Clara novamente. Descanse bem, dona Clara. Helena beijou a bochecha da mãe, sussurrando. Te amo, mãe. Estarei de volta amanhã cedo. Clara sorriu, seus olhos já fechados. Amo vocês dois, sempre amei. Enquanto saíam do quarto, Helena não pôde deixar de notar como as palavras de sua mãe pareciam dirigidas não apenas a ela, mas também a Miguel, como se de alguma forma ele também fosse parte de sua família. No corredor, longe dos ouvidos de Clara, Miguel virou-se para Helena, seu rosto sério. Tem certeza que está pronta para isso? Para enfrentar Tiago? Helena respirou fundo, buscando coragem. Não, admitiu honestamente. Mas minha mãe está certa. Ele merece saber a verdade. Todos merecem. Miguel assentiu, compreendendo. Encontro você na Praça Central às 7, então podemos ir juntos até a casa dele. Às 7. Helena confirmou, sentindo simultaneamente terror e alívio ante a perspectiva de finalmente confrontar o passado em sua totalidade. Enquanto se despediam no estacionamento do hospital, Helena não pôde deixar de notar os olhares curiosos de enfermeiras e visitantes. Os sussurros já haviam começado, ela percebeu. A notícia de seu retorno, do choro público de Miguel, de seu encontro privado na sacristia, tudo já estava circulando pela pequena cidade, crescendo e se distorcendo com cada repetição. Mas desta vez, ela não fugiria dos sussurros. Desta vez, enfrentaria a verdade, toda a verdade, não importando as consequências, porque algumas histórias precisavam ser contadas, não importando quão dolorosas fossem. E a história que unia Helena Mendonça, Padre Miguel Santana e Tiago Santana era uma delas. Uma história de amor, sacrifício e redenção que havia permanecido enterrada por tempo demais. O que realmente aconteceu naquela noite no hospital? Qual é o segredo que une Helena, Miguel e Tiago? E como a verdade afetará suas vidas quando finalmente vier à tona? Se você está ansioso para descobrir, deixe seu like agora mesmo e compartilhe este vídeo. Nos comentários, conte qual é a sua teoria sobre o mistério que envolve esses três personagens. E não se esqueça de se inscrever no canal para ser o primeiro a receber o próximo capítulo desta história emocionante que está apenas começando a se revelar. O Café Central não havia mudado em 10 anos. As mesmas mesas de madeira escura, as mesmas cadeiras de vime, o mesmo aroma de café recém-moído e pão fresco que Helena lembrava de sua juventude. Até o velho relógio na parede parecia congelado no tempo, marcando os minutos com o mesmo tic-tac ritmado que havia embalado inúmeras conversas, risos e lágrimas ao longo das décadas. Helena chegou 10 minutos antes do combinado, escolhendo uma mesa no canto mais afastado, onde poderiam conversar com alguma privacidade. Ainda assim, sentiu os olhares curiosos dos poucos clientes presentes, os sussurros mal disfarçados atrás de xícaras de café. A professora que seduziu o padre voltou depois de todo esse tempo, tem coragem de mostrar o rosto em público.
Respirando fundo, Helena forçou-se a ignorar os comentários, concentrando-se em seu chá de camomila e no livro que havia trazido como escudo contra a curiosidade alheia. Não permitiria que os julgamentos a afetassem novamente. Não desta vez. Às 12 em ponto, a porta do café se abriu e Tiago entrou. Vestia calça jeans escura e uma camisa azul clara que realçava seus olhos, o cabelo ligeiramente úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem Helena, e algo em seu rosto suavizou-se. Enquanto ele caminhava até a mesa, Helena não pôde deixar de notar como os olhares e sussurros se intensificaram. Tiago Santana, o irmão do padre, encontrando-se com a mulher que supostamente havia tentado seduzir ambos. O escândalo ganhava novos capítulos aos olhos da pequena cidade. "Oi", ele disse simplesmente, sentando-se à sua frente. "Oi", ela respondeu, fechando o livro. Pontual como sempre. Um pequeno sorriso tocou os lábios dele. Algumas coisas nunca mudam. A garçonete aproximou-se, seu olhar curioso alternando-se entre os dois. Tiago pediu um café preto e um sanduíche. Helena optou por uma salada. Quando a garçonete se afastou, um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. "Dormiu bem?" Tiago finalmente perguntou, uma pergunta banal para iniciar uma conversa que ambos sabiam seria qualquer coisa menos banal. "Surpreendentemente, sim", Helena respondeu honestamente. "Melhor do que em muito tempo." "A verdade tem esse efeito, imagino", ele comentou, seus dedos tamborilando levemente na mesa. "Liberta, como dizem." "Ainda estamos longe da liberdade completa", ela observou. "A verdade foi dita a você, mas o resto da cidade ainda vive com a mentira." Tiago assentiu, compreendendo. "Miguel me ligou esta manhã. Disse que vocês têm um plano para isso, algo sobre começar com as pessoas certas." "Foi ideia da minha mãe", Helena explicou. "Ela sempre entendeu como funciona a dinâmica social desta cidade melhor que qualquer um de nós." "Como ela está?" Tiago perguntou, genuína preocupação em sua voz. Helena sentiu um nó na garganta. "Não bem. Os médicos dizem que são questões de meses, talvez semanas." "Sinto muito", Tiago disse suavemente, estendendo a mão como se fosse tocar a dela, mas hesitando no último momento. "Dona Clara sempre foi boa comigo, especialmente depois daquela noite." Helena assentiu, lembrando-se de como sua mãe havia insistido em visitar Tiago no hospital todos os dias durante sua recuperação, levando livros, comida caseira, oferecendo uma presença reconfortante quando Helena não podia mais ir. A garçonete retornou com os pedidos, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando se afastou novamente, Tiago olhou diretamente para Helena, seus olhos intensos e determinados. "Precisamos falar sobre aquela noite", ele disse, sua voz baixa, mas firme. "Não apenas sobre o que aconteceu no hospital, mas sobre antes." Helena sentiu seu coração acelerar. Sabia que este momento viria, mas ainda assim não estava completamente preparada. "Antes?", ela repetiu, ganhando tempo. "Você sabe do que estou falando, Helena", Tiago disse gentilmente. "Sobre nós, sobre o que havia entre nós antes da minha tentativa." Helena baixou os olhos para sua salada intocada. Memórias inundando sua mente. Tiago e ela caminhando pela praça nas tardes de domingo, conversando sobre livros, sonhos, o futuro, as cartas que trocavam quando ele estava na faculdade na capital, o modo como seus olhos se iluminavam quando ela entrava em um ambiente, o quase beijo na festa de Natal, interrompido pela chegada inesperada de Miguel. "Éramos amigos", ela disse finalmente, optando pela resposta mais segura. "Éramos mais que isso", Tiago corrigiu suavemente. "Ou pelo menos estávamos caminhando para ser." Helena encontrou seus olhos novamente. "Sim", admitiu, "estávamos." "O que aconteceu, Helena? Por que nunca demos o próximo passo?" A pergunta pairou entre eles, carregada de uma década de possibilidades não realizadas. "Você sabe por quê?", ela respondeu finalmente. Miguel havia acabado de ser ordenado. Estava tão feliz, tão realizado, e então você começou a mudar, a se isolar.
A beber demais, a faltar às aulas. Ele estava preocupado, eu estava preocupada. Não parecia o momento certo para nós. Tiago assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. E depois, quando as coisas pioraram para mim, quando a depressão se aprofundou, minha prioridade era ajudá-lo, Helena completou. Não como potencial namorada, mas como amiga, como alguém que se importava profundamente com seu bem-estar. E então veio aquela noite, Tiago continuou, sua voz mais baixa agora. A noite que mudou tudo. Sim, um silêncio caiu entre eles, cada um perdido em suas próprias memórias daquela noite fatídica. Eu nunca te agradeci, Tiago disse finalmente, por estar lá, por ficar comigo. Não há o que agradecer, Helena respondeu automaticamente. Ah, sim, ele insistiu. Você sacrificou tudo, sua reputação, seu emprego, sua vida aqui, para me proteger, para manter meu momento mais vulnerável privado. Helena sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Faria tudo de novo, admitiu. Sem hesitar, Tiago estendeu a mão novamente, e desta vez não hesitou, cobrindo a dela com a sua. O toque, simples e casto, enviou uma corrente elétrica pelo braço de Helena. Por quê? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que faria isso por mim? Helena olhou para suas mãos unidas, então para os olhos de Tiago, os mesmos olhos que haviam assombrado seus sonhos por 10 longos anos. Você sabe por quê? Ela respondeu, simplesmente. O momento que se seguiu foi carregado de uma intensidade quase palpável, décadas de sentimentos não expressos condensadas em um único olhar. Eu pensei em você, Tiago confessou, todos os dias, durante 10 anos, mesmo quando estava com raiva, mesmo quando acreditava na mentira, mesmo quando tentava te odiar, nunca consegui te tirar completamente da minha mente. Helena sentiu seu coração acelerar. Tiago, deixe-me terminar, ele pediu gentilmente. Por favor, preciso dizer isso agora, ou talvez nunca tenha coragem novamente. Ela assentiu, silenciosamente permitindo que ele continuasse. Quando tomei aquelas pílulas, ele continuou, sua voz baixa e intensa. Não foi apenas pela depressão, pela sensação de fracasso, pela sombra constante do sucesso de Miguel. Foi também porque achava que havia te perdido para ele. Helena piscou, surpresa. O quê? Os encontros frequentes entre vocês, os sussurros que paravam quando eu entrava na sala, as olhadas significativas. Interpretei tudo errado. Achei que vocês dois haviam desenvolvido sentimentos um pelo outro, que estavam lutando contra isso por causa do sacerdócio dele, que eu era apenas um obstáculo, uma complicação. Oh, Tiago, Helena murmurou, a revelação partindo seu coração. Nunca foi isso. Nunca. Eu sei agora, ele assegurou. Mas na época, em meu estado mental fragilizado, parecia a única explicação possível. E a ideia de perder você para meu próprio irmão foi o golpe final que me empurrou para o abismo. Helena sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas, incapaz de contê-las diante da dor em sua voz. Quando acordei no hospital, Tiago continuou, e ouvi os rumores sobre vocês dois, pareceu apenas a confirmação dos meus piores medos. Foi por isso que parti tão rapidamente, porque cortei contato. Não podia suportar ver vocês juntos, mesmo que fosse apenas em minha imaginação. E agora? Helena perguntou, sua voz trêmula. Agora que sabe a verdade. Tiago apertou sua mão levemente. Agora me pergunto se ainda existe uma chance para nós. Se 10 anos é tempo demais, se mudamos além do reconhecimento, ou se talvez ainda haja algo a ser salvo. A pergunta pairou entre eles, carregada de esperança e medo em igual medida. Não sei, Helena respondeu honestamente. Tanto aconteceu. Somos pessoas diferentes agora. Sim, Tiago concordou, mas talvez algumas coisas fundamentais permaneçam as mesmas. Seus olhos se encontraram novamente, e Helena sentiu aquela antiga conexão, aquela ressonância de alma que sempre havia existido entre eles.
mesmo quando eram apenas crianças brincando nos jardins da igreja, enquanto Miguel servia como coroinha. Poderíamos descobrir, ela sugeriu suavemente. Com o tempo, sem pressa. Aí um sorriso genuíno iluminou o rosto de Tiago, o primeiro que Helena via desde seu retorno. Gostaria disso, ele disse. Muito. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Helena. Ela o retirou da bolsa, franzindo o senho ao ver o nome de Beatriz na tela. Desculpe, preciso atender, é minha irmã. Tiago assentiu, recostando-se em sua cadeira enquanto ela atendia a chamada. Beatriz, está tudo bem? A voz de sua irmã soou agitada do outro lado da linha. Helena, você precisa vir ao hospital, agora. Helena sentiu seu coração afundar. Mamãe, ela teve uma piora súbita. Os médicos estão com ela, mas... A voz de Beatriz falhou. É melhor você vir logo. Estou a caminho, Helena respondeu, já se levantando. Desligou o telefone e olhou para Tiago, o pânico evidente em seu rosto. Preciso ir. Minha mãe... Eu te levo. Tiago ofereceu imediatamente, já sinalizando para a garçonete trazer a conta. Meu carro está logo ali fora. Helena assentiu, grata demais para argumentar. Minutos depois, estavam correndo pelas ruas de Santa Cruz do Vale em direção ao hospital, o medo apertando o peito de Helena como um torno. Vai ficar tudo bem, Tiago disse, embora ambos soubessem que era uma promessa que ele não podia garantir. Helena apenas assentiu, suas mãos apertadas em seu colo, orações silenciosas formando-se em seus lábios. Quando chegaram ao hospital, encontraram Beatriz no corredor fora do quarto de Clara, seu rosto marcado por lágrimas recentes. Ao seu lado estava Ricardo, um braço protetor ao redor dos ombros da esposa. O que aconteceu? Helena perguntou, abraçando a irmã brevemente. Ela teve uma parada respiratória, Beatriz explicou, sua voz trêmula. Conseguiram estabilizá-la, mas... Os médicos dizem que é questão de horas agora, não dias. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sabia que sua mãe estava morrendo. Havia se preparado mentalmente para isso. Mas a realidade iminente da perda ainda a atingiu como um golpe físico. Posso vê-la? Beatriz assentiu. Ela está consciente agora, mas muito fraca. O Dr. Oliveira está com ela. Helena olhou para Tiago incerta. Vá! Ele disse gentilmente, estarei aqui se precisar de mim. Com um aceno agradecido, Helena entrou no quarto. O doutor Oliveira, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis, estava verificando os sinais vitais de Clara. Ele olhou para cima quando Helena entrou, oferecendo um sorriso triste. Helena, ele cumprimentou, sua mãe está esperando por você. Ele se afastou da cama, permitindo que Helena se aproximasse. Clara parecia ainda menor e mais frágil que no dia anterior, sua respiração laboriosa mesmo com a ajuda do oxigênio. Mas seus olhos, quando se abriram ao som dos passos de Helena, ainda brilhavam com aquela força interior que sempre havia sido sua marca registrada. Minha filha, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Helena sentou-se na beira da cama, tomando a mão frágil de sua mãe entre as suas. Estou aqui, mãe. Clara sorriu fracamente. Vi você com Tiago pela janela. Helena seguiu o olhar de sua mãe para a janela do quarto, que oferecia uma vista parcial da entrada do hospital. Clara deve ter visto quando eles chegaram juntos. Sim, Helena confirmou. Estávamos almoçando quando Beatriz ligou. Vocês conversaram, Clara observou. Não era uma pergunta. Sim, sobre tudo. Clara assentiu levemente, satisfeita. Bom, muito bom. Ela fez uma pausa, reunindo forças. E Miguel? Ele virá mais tarde, Helena respondeu. Tem uma missa ao meio-dia. Ah, sim, a missa. Clara fechou os olhos brevemente. Quando os abriu novamente, havia uma urgência em seu olhar. Doutor, ela chamou, sua voz surpreendentemente firme. O doutor Oliveira, que havia se afastado para dar-lhes privacidade, aproximou-se novamente. Sim, dona Clara. Você estava lá, ela disse, naquela noite, no hospital. O médico assentiu,
compreendendo imediatamente a referência. Sim, eu estava. Você viu tudo. Clara continuou. Viu Helena com Tiago. Viu quando Miguel chegou. Viu o que realmente aconteceu. Sim, o médico confirmou, seus olhos movendo-se para Helena. Vi tudo. Bom, conte a eles, Clara pediu, sua respiração ficando mais laboriosa. A verdade. Toda a comunidade precisa saber. O Dr. Oliveira hesitou, olhando para Helena como se pedisse permissão. Está tudo bem, ela assegurou. É hora da verdade vir à tona, completamente. O médico assentiu, um peso parecendo levantar-se de seus ombros. Farei isso, dona Clara. Tem minha palavra. Clara sorriu, satisfeita. Chame Beatriz e Tiago. Ela pediu a Helena. Quero todos aqui. Helena obedeceu, saindo brevemente para chamar sua irmã e Tiago. Quando retornaram ao quarto, encontraram Clara ainda mais pálida, sua respiração mais superficial, mas seus olhos ainda alertas, ainda determinados. Meus queridos, ela disse quando todos estavam reunidos ao redor de sua cama, não tenho muito tempo, mas antes de ir, preciso saber que vocês estarão bem, todos vocês. Mamãe, não fale assim, Beatriz protestou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você vai melhorar, vai? Não, filha, Clara interrompeu gentilmente. Meu tempo está chegando e está tudo bem. Vivi uma vida boa, cheia. Meu único arrependimento foi não ter lutado mais pela verdade quando Helena precisou. Você fez o que pôde, Helena assegurou, apertando a mão da mãe. Sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. Clara sorriu fracamente. Não foi suficiente. Deveria ter enfrentado Dona Matilde e seu círculo de fofoqueiras diretamente. Deveria ter exigido que a verdade fosse conhecida. Você estava protegendo Tiago, Helena lembrou, como todos nós. Clara voltou seu olhar para Tiago, que estava parado ao pé da cama, visivelmente emocionado. Tiago, meu querido, você sempre foi como um filho para mim. Desde pequeno, quando vinha brincar com Helena no quintal, construindo fortalezas com lençóis velhos. Tiago sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Você sempre fazia limonada para nós, e biscoitos de canela. Sim, Clara confirmou, seu próprio sorriso se ampliando com a memória. Vocês dois, sempre houve algo especial entre vocês, mesmo quando eram crianças. Uma conexão que nem o tempo nem a distância conseguiram quebrar completamente. Seus olhos moveram-se entre Helena e Tiago, uma pergunta silenciosa em seu olhar. Estamos redescobrindo essa conexão. Helena respondeu à pergunta não formulada. Um passo de cada vez. Clara assentiu satisfeita. Bom, a vida é curta demais para desperdiçar chances de felicidade. Ela tossiu, o esforço sacudindo seu corpo frágil. Quando recuperou o fôlego, continuou. Beatriz, minha caçula, sempre tão prática, tão forte. Aprendi com a melhor, Beatriz respondeu, segurando a outra mão de Clara. Cuide de sua irmã, Clara pediu. E deixe que ela cuide de você também. Vocês duas sempre foram mais fortes juntas. Prometo, mãe, Beatriz assegurou, sua voz embargada pela emoção. Clara fechou os olhos por um momento, claramente exausta pelo esforço de falar. Quando os abriu novamente, havia uma paz em seu olhar que não estava lá antes. Estou pronta agora, ela disse suavemente. Pronta para ir, sabendo que vocês encontrarão seu caminho, que a verdade será conhecida, que o amor prevalecerá sobre as mentiras. Mamãe, Helena começou, incapaz de continuar, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Está tudo bem, minha querida, Clara assegurou. Está tudo bem. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Miguel entrou, ainda vestindo sua batina. Seus olhos estavam arregalados, sua respiração acelerada como se tivesse corrido. Vim assim que soube, ele explicou, aproximando-se da cama. Beatriz me ligou durante a missa. Miguel, Clara sorriu, estendendo uma mão fraca para ele. Bem a tempo. Miguel tomou sua mão, ajoelhando-se ao lado da cama. Dona Clara, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Você trouxe a extrema unção?
Ela perguntou, sempre prática mesmo diante da morte. Miguel assentiu, indicando a pequena bolsa que carregava. Sim, se você desejar. Desejo, ela confirmou. Mas primeiro, olhe para eles, Miguel. Olhe para seu irmão e para minha filha. Miguel obedeceu, seus olhos movendo-se para Helena e Tiago, que estavam lado a lado agora, suas mãos quase se tocando. Vê o que eu vejo? Clara perguntou. Miguel estudou-os por um momento, então assentiu. Um pequeno sorriso formando-se em seus lábios, apesar das lágrimas em seus olhos. Vejo, Dona Clara, vejo claramente. Então você sabe o que precisa fazer, ela disse. Como sacerdote, como irmão, como amigo. Miguel assentiu novamente, compreendendo perfeitamente o que ela pedia. Farei o que for necessário. Tem minha palavra. Clara sorriu, satisfeita. Agora estou pronta para meus últimos sacramentos, padre. Miguel abriu sua bolsa, retirando os óleos santos e seu estola roxa. Enquanto se preparava, Clara olhou uma última vez para suas filhas, para Tiago, para o Dr. Oliveira, que permanecia respeitosamente no canto do quarto. Lembrem-se, ela disse, sua voz agora apenas um sussurro. A verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Sempre. Com essas palavras, ela fechou os olhos. Um sorriso sereno em seus lábios, enquanto Miguel começava os rituais da extrema unção, sua voz profunda e reconfortante preenchendo o quarto com antigas orações de passagem. Helena, Beatriz, Ricardo e Tiago formaram um círculo ao redor da cama, mãos unidas, lágrimas silenciosas escorrendo por seus rostos, enquanto testemunhavam os momentos finais de Clara Mendonça. Mãe, amiga, defensora da verdade até seu último suspiro. Enquanto a tarde avançava, enquanto a luz dourada do sol poente banhava o quarto através da janela aberta, Clara partiu pacificamente, cercada por aqueles que amava, seu último desejo ecoando nos corações de todos os presentes. Que a verdade fosse finalmente conhecida, que o amor prevalecesse sobre as mentiras, que aqueles que haviam sido separados por uma década de mal-entendidos encontrassem seu caminho de volta uns aos outros. Um legado não de amargura ou arrependimento, mas de esperança, perdão e possibilidades renovadas. O que acontecerá agora que Clara partiu? Como a comunidade reagirá quando a verdade completa vier à tona? E será que Helena e Tiago terão uma segunda chance no amor? Ou o passado deixou cicatrizes profundas demais para serem curadas? Se você está ansioso para descobrir, deixe seu like agora mesmo e compartilhe este vídeo. Nos comentários, conte o que você acha que vai acontecer com esses personagens marcados pelo destino. E não se esqueça de se inscrever no canal para ser o primeiro a receber o próximo capítulo desta história emocionante que está apenas começando a se revelar. O funeral de Clara Mendonça reuniu praticamente toda a cidade de Santa Cruz do Vale. Mesmo aqueles que haviam participado ativamente da difamação de Helena anos atrás compareceram, alguns por respeito genuíno à falecida, outros movidos pela curiosidade mórbida que frequentemente acompanha tais eventos em pequenas comunidades. Helena permaneceu firme durante toda a cerimônia, Beatriz de um lado e, surpreendentemente para muitos, Tiago do outro. Os sussurros se intensificaram quando Miguel, conduzindo o serviço fúnebre, dirigiu um olhar de aprovação ao irmão e à Helena, em vez da reprovação que muitos esperavam. Dona Clara Mendonça viveu como um exemplo de integridade e amor incondicional, Miguel declarou em sua homilia, sua voz ecoando pela igreja lotada. Ela nos ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, é sempre o caminho para a cura verdadeira. Seus olhos encontraram os de Helena na primeira fileira. E hoje, honrando seu último desejo, é hora de uma verdade ser finalmente revelada. Um murmúrio percorreu a congregação. Dona Matilde, sentada rigidamente em seu lugar habitual, franziu o senho, pressentindo que algo inesperado estava prestes a acontecer. Há 10 anos, Miguel continuou,
Uma mentira foi permitida, por mim, inclusive, a se espalhar por esta comunidade. Uma mentira que destruiu reputações, separou amigos e forçou uma jovem inocente a abandonar sua casa e reconstruir sua vida longe de todos que amava. O silêncio na igreja era absoluto agora, todas as atenções voltadas para o padre. Helena Mendonça nunca foi culpada do que foi acusada. Nunca houve um relacionamento impróprio entre nós. Nossos encontros frequentes eram para discutir como ajudar meu irmão Tiago, que enfrentava uma grave depressão na época. Olhares chocados voltaram-se para Tiago, que manteve a cabeça erguida, enfrentando o escrutínio com dignidade recém-descoberta. Na noite em que rumores começaram, Tiago estava hospitalizado após uma tentativa de suicídio, um fato que mantivemos em segredo para proteger sua privacidade. Helena permaneceu ao seu lado enquanto eu cumpria deveres pastorais. O gesto de afeto que foi mal interpretado era simplesmente uma expressão de alívio quando Tiago começou a responder ao tratamento. Dona Matilde levantou-se abruptamente, seu rosto vermelho de indignação. Isso é absurdo. Eu vi com meus próprios olhos. A senhora viu, mas não compreendeu o contexto, interrompeu o Dr. Oliveira, levantando-se de seu lugar. Como médico presente naquela noite, confirmo cada palavra do padre Miguel. A senhorita Helena demonstrou apenas compaixão e cuidado fraternal. Murmúrios de choque e descrença percorreram a igreja. Algumas pessoas pareciam genuinamente perturbadas pela revelação, outras céticas, algumas claramente envergonhadas por seu papel na perpetuação da mentira. Por 10 anos carreguei o peso deste silêncio, Miguel concluiu, emoção evidente em sua voz. Um silêncio que agora reconheço como covardia disfarçada de prudência. Peço perdão a Helena publicamente e a todos que foram enganados. Como Clara nos lembrou em seus momentos finais, a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Quando o serviço terminou, Helena encontrou-se cercada por uma mistura de pessoas, algumas oferecendo desculpas sinceras, outras ainda desconfiadas, muitas simplesmente curiosas por mais detalhes. Através da multidão, seus olhos encontraram os de Tiago, que conversava com Miguel próximo ao altar. Algo silencioso e significativo passou entre eles. Uma promessa, talvez, de que o caminho à frente, embora incerto, seria percorrido juntos. Mais tarde, no cemitério, enquanto o caixão de Clara descia à terra, Helena sentiu uma presença ao seu lado. Era Dona Matilde, seu rosto agora marcado não por indignação, mas por algo que parecia quase remorso. Eu realmente acreditei no que pensei ter visto, a mulher mais velha disse baixinho. Nunca imaginei. Acreditou porque era o que queria acreditar. Helena respondeu calmamente. Era mais fácil me ver como uma sedutora do que considerar outras possibilidades. Matilde baixou os olhos. Talvez tenha razão. Ainda assim, sinto muito. Helena estudou a mulher que havia sido instrumental em sua expulsão da comunidade. 10 anos atrás, teria dado qualquer coisa para ouvir essas palavras. Agora, descobriu que elas importavam menos do que imaginava. Obrigada, respondeu simplesmente. Minha mãe acreditava no poder do perdão. Estou tentando honrar esse legado. Quando todos se dispersaram, apenas Helena, Beatriz, Ricardo, Miguel e Tiago permaneceram junto ao túmulo recém-fechado. E agora? Beatriz perguntou, enxugando as últimas lágrimas. Helena olhou para o céu claro de outono, depois para as pessoas que formavam seu círculo mais íntimo. Agora vivemos, curamos, reconstruímos. Você vai ficar? Tiago perguntou, a pergunta que pairava entre eles desde a revelação da verdade. Helena hesitou. Tenho um emprego na capital, alunos que dependem de mim. Mas, Miguel incentivou, percebendo a hesitação em sua voz. Mas também tenho razões para considerar um retorno, ela completou, seus olhos encontrando os de Tiago brevemente. A escola local precisa de uma professora de literatura, Miguel comentou casualmente. A diretora me perguntou ontem se você estaria interessada.
Helena sorriu, reconhecendo a tentativa não tão sutil de mantê-la na cidade. Vou pensar nisso. Enquanto caminhavam para fora do cemitério, Tiago aproximou-se, oferecendo seu braço. Helena aceitou-o, e juntos seguiram em direção a um futuro que, pela primeira vez em uma década, parecia cheio de possibilidades em vez de arrependimentos. A verdade havia finalmente encontrado seu caminho para a luz, exatamente como Clara havia previsto. E com ela veio a chance de cura, de recomeço, de amor redescoberto, não apenas para Helena e Tiago, mas para toda uma comunidade que agora enfrentava seu próprio papel na perpetuação de uma injustiça. O caminho à frente não seria fácil. Haveria resistência, dúvidas persistentes, feridas que levariam tempo para cicatrizar completamente. Mas naquele momento, caminhando lado a lado sob o sol outonal, Helena sentiu algo que havia quase esquecido como era: esperança. Não apenas por si mesma, mas por todos eles. 6 meses se passaram desde o funeral de Clara. A primavera havia chegado a Santa Cruz do Vale, trazendo consigo não apenas flores e dias mais longos, mas também um senso de renovação que parecia apropriado para os acontecimentos recentes. Helena ajustou os óculos enquanto observava seus alunos saindo da sala após a última aula do dia. Sua decisão de aceitar o cargo na escola local havia surpreendido a muitos, incluindo ela mesma. Mas nos últimos meses, retornar à sala de aula onde havia começado sua carreira trouxe uma satisfação inesperada. Professora Helena, uma voz tímida a tirou de seus pensamentos. Era Mariana, uma aluna do primeiro ano que lembrava Helena de si mesma na adolescência, quieta, estudiosa, sempre com um livro extra escondido sob a carteira. Sim, Mariana. Só queria agradecer pela carta de recomendação para o concurso literário. Recebi a notícia hoje. Meu conto foi selecionado como finalista. Helena sorriu genuinamente feliz. Isso é maravilhoso. Seu talento merece ser reconhecido. Depois que Mariana saiu, Helena organizou seus materiais e dirigiu-se à sala dos professores. O ambiente ali havia mudado drasticamente nos últimos meses. Onde antes encontraria olhares desconfiados e conversas que cessavam com sua chegada, agora havia acenos amigáveis e convites para café. A verdade, como sua mãe havia previsto, encontrou seu caminho. Não sem resistência, alguns, como Dona Matilde, ainda mantinham reservas, mas a maioria da comunidade havia aceitado a realidade e, em muitos casos, oferecido desculpas sinceras pelo papel que desempenharam na injustiça. Planos para o fim de semana? Perguntou Sofia, a professora de matemática, enquanto Helena preparava seu café. Na verdade, sim, Helena respondeu com um pequeno sorriso. Tiago e eu vamos à capital visitar Beatriz e conhecer o bebê. Sofia sorriu. Vocês dois. É bom ver como as coisas se resolveram. Helena assentiu, pensando na jornada dos últimos meses. Ela e Tiago haviam reconstruído sua relação cuidadosamente, começando como amigos redescobertos, compartilhando memórias e criando novas. O primeiro beijo, real, intencional, não nascido do alívio em um quarto de hospital, aconteceu 3 meses após o funeral, em uma noite estrelada na varanda da casa que agora compartilhavam. A casa de Clara, agora renovada e cheia de vida novamente. Helena havia inicialmente planejado vendê-la, mas Tiago sugeriu uma alternativa. Restaurá-la juntos, transformá-la em um lar que honrasse o passado enquanto abraçava o futuro. Saindo da escola, Helena caminhou pela praça central, acenando para conhecidos. Miguel estava na entrada da igreja, conversando com paroquianos. Ao vê-la, sorriu e acenou. Sua relação também havia se transformado. A culpa e os segredos substituídos por uma amizade honesta e um respeito mútuo renovado. Quando chegou em casa, encontrou Tiago no Jardim dos Fundos, trabalhando em um novo canteiro de flores. Ele ergueu os olhos ao ouvir seus passos, e o sorriso que iluminou seu rosto ainda fazia o coração de Helena acelerar. Como foi seu dia? Ele perguntou, tirando as luvas de jardinagem. Bom, Mariana foi selecionada para o concurso literário.
Aquela que escreveu o conto sobre a menina e o farol? Excelente. Precisamos comemorar. Helena sorriu, observando o homem à sua frente. Não mais o jovem atormentado de 10 anos atrás, nem o arquiteto distante e amargurado que retornou à cidade. Este Tiago era algo novo, sereno, presente, com cicatrizes que não escondiam mais, mas carregavam com dignidade. Tudo pronto para amanhã? Ela perguntou, referindo-se à viagem. Sim, Miguel vai nos encontrar lá no domingo. Ele tem um batismo pela manhã. Helena assentiu, pensando em como era apropriado, o círculo familiar se completando novamente, reunindo-se para celebrar nova vida. Mais tarde, enquanto preparavam o jantar juntos na cozinha, que uma vez pertenceu a Clara, Helena encontrou-se refletindo sobre os caminhos inesperados da vida. Como uma mentira quase destruiu 3 vidas, como a verdade, mesmo tardia, trouxe cura. Como o amor, o verdadeiro amor, encontra seu caminho através do tempo e da adversidade. No que está pensando? Tiago perguntou, notando seu olhar distante. Em como mamãe estaria feliz de ver isso, ela respondeu honestamente. Nós, aqui. A verdade conhecida, a vida seguindo em frente. Tiago aproximou-se, envolvendo-a em um abraço. Ela sabia. No final, ela sabia que encontraríamos nosso caminho de volta uns aos outros. Naquela noite, sentados na varanda sob um céu estrelado, Helena apoiou a cabeça no ombro de Tiago, um contentamento profundo preenchendo seu ser. A jornada havia sido longa e dolorosa, marcada por mal-entendidos e separação. Mas aqui estavam eles, finalmente, não como as pessoas que poderiam ter sido se aquela noite no hospital nunca tivesse acontecido, mas como as pessoas que se tornaram através da adversidade, do crescimento, da verdade finalmente revelada. Sabe o que mais me impressiona? Tiago comentou, seus dedos entrelaçados com os dela. Como algo tão terrível pôde, eventualmente, levar a algo tão bom? Helena considerou suas palavras. Acho que é assim que a vida funciona às vezes. Não é que as coisas ruins aconteçam por uma razão, mas que podemos encontrar significado mesmo nas experiências mais dolorosas. Como sua mãe encontrou, Tiago observou, usando seus últimos momentos para garantir que a verdade fosse conhecida. Como todos nós encontramos, Helena acrescentou. Você, eu, Miguel, cada um à sua maneira. O silêncio que se seguiu não era pesado ou desconfortável, mas cheio de compreensão mútua, de gratidão pelo presente, de esperança pelo futuro. No dia seguinte, enquanto dirigiam para a capital para conhecer o novo membro da família, Helena olhou pela janela para a paisagem familiar que passava rapidamente. Santa Cruz do Vale ficava para trás, mas apenas temporariamente. Pela primeira vez em 10 anos, ela partiria sabendo que tinha um lar para retornar. Não apenas um lugar físico, mas um espaço emocional de aceitação, verdade e amor. A estrada à frente se estendia, brilhante sob o sol da primavera, como as possibilidades que agora se abriam diante deles. Helena sorriu, pensando em como sua mãe havia estado certa o tempo todo. A verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Sempre. E com ela vem a chance de cura, de redenção, de amor redescoberto. Não perfeito, não sem cicatrizes, mas real. Profundamente, autenticamente real. E assim concluímos esta jornada emocionante de Helena, Tiago e Miguel. 3 vidas entrelaçadas pelo destino, separadas por mentiras e finalmente reunidas pela verdade. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem também se emocionaria com esta mensagem de esperança e redenção. Nos comentários, conte qual momento mais tocou você. E para não perder nossas próximas histórias, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima!